Próxima questão, meu fera, do nosso material, ainda a continuação de grau de pureza e rendimento, é a questão 2, é uma questão de medicina 2022.2. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. A ustulação é um processo de aquecimento de sulfetos de metais na presença do oxigênio para a obtenção de metais como cobre, zinco e chumbo. No caso do zinco, a reação química está representada abaixo. Vamos ver se está balanceada, né? Vamos ver logo se está balanceada. Se eu botar aqui, ó, 1 vezes 1 no zinco no reagente, 1. 1 vezes 1, 1. Vamos ver o enxofre. 1 vezes 1 no enxofre, 1. 1 vezes 1, 1. Oxigênios. Oxigênios, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Então, a reação está balanceada e a proporção é 1 mol de sulfeto de zinco vai reagir com 1 mol de oxigênio, vai produzir 1 mol de zinco e 1 mol de dióxido de enxofre. Certo? Essa é a nossa reação. Aí ele fala o seguinte, ó, aqui embaixo. Considerando que o rendimento da reação é 80% e se quer obter 32 mols de zinco, qual a massa em gramas de sulfeto? Olha aqui a pergunta. Aqui está a pergunta da questão. Qual a massa? Quem é o meu dado, Sandrão? O meu dado está aqui, ó. 80% e 32 gramas de zinco. Certo? E aí, como é que a gente vai fazer isso aí, Sandrão? Então, vamos para cá agora. Olha só. A reação tem um rendimento de quanto? 80%. Certo. Então, essa não é a reação 100%. Quem é que participa da minha brincadeira? Apenas o sulfeto de zinco, tá vendo? Que é a minha pergunta. E o zinco. Então, eu esqueço os outros. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Participa da minha brincadeira o sulfeto de zinco e o zinco. Como ele me diz na questão, aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 1 mol. Então eu tenho 1 mol desse cara e 1 mol desse cidadão aqui. Certo? Beleza. O rendimento é 80%. A relação é de massa para massa, né? Então já vou achar logo a massa molar dos dois. Como é que você vai achar a massa molar, Sandrão? Aqui, ó. Vou apagar aqui. Aqui mesmo eu já acho a massa molar para você, ó. Quanto é a massa do zinco que ele me deu na questão? 35. Quanto é a massa do enxofre? 52. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. 65 mais 32. 65 mais 32 vai dar 97 gramas. Isso para 1 mol desse cara. 1 mol de zinco vai ter 65 gramas. Só tem ele, né? Então, 65 gramas. Então, a proporção correta é a seguinte. Já que aqui em mol, né? Quando aqui for 97 gramas, aqui terá que ser 65 gramas. Só que observe o seguinte. O dado está em mols, então você não precisa passar esse 1 mol, no caso eu passei esse 1 mol para gramas, e esse 1 mol não precisa passar para gramas, tá? Porque o dado que ele está me dando é em mols, então eu vou apagar aqui e vou deixar aqui 1 mol, a relação é de massa para mol, ou de mol para massa, né? Tanto faz aí. Qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é a seguinte. Qual é a massa desse cara para produzir 32 mols de zinco? Né? Lembrando que
32 mols de zinco não é 100%. 32 mols de zinco é 80%. Certo? Não é 100%. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui, ó, rendimento 80%. Vou fazer o cruz credo, que é como a gente sempre faz, cruz credo, certo? E você vai ter isso aqui, ó. Quando você fizer, você vai dizer que a massa é igual a 97 vezes 32. 97 vezes 32 vai dar 3.104 gramas. Lembrando, isso aqui é 80%. Eu quero saber qual é a massa dele para produzir. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Então, eu posso usar o seguinte raciocínio. Essa não é a massa verdadeira dele não, tá? Essa é a massa 3.104 se eu tivesse 100%, mas seria correto se eu tivesse 100%, mas eu produzi com essa massa eu produzo 80%. Então eu tenho que ter quanto para produzir os 32 mols? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Se 3.104 gramas corresponde a 80%, 100% vai corresponder a quanto? Cruz credo. Já posso cortar aqui esse zero com esse zero, caso você queira. Então, a massa vai ser o seguinte, ó, massa será igual a 3.104 vezes 10 dividido por 8. Não é isso aí? Isso vai dar 3.880 gramas. Esses 3.880 gramas é o que vale a 100%. Letra B. Bacana? Lembre sempre, esse valor aqui, ó, de 32 mols é o que vale a 80%. Então, esse resultado que eu achei é para 80%. Certo? Mas como é uma questão de rendimento, quer dizer que para eu obter 32 mols de zinco, eu tenho que ter 3.880 gramas de sulfeto de zinco. Porque quer dizer que a diferença dessa massa, se você subtrair 3.880 por 3.104, essa diferença dessa massa, geralmente é uma substância que veio junto com o sulfeto que é impuro, não vai reagir com oxigênio para formar zinco. Então, essa parte da impureza não nos serve, tá bom? Vamos para a próxima.